iniciando a gravação com o consentimento de todos os presentes, pelo menos os membros da banca, que vão falar, e o candidato à defesa, que é o Ricardo Trevisan. Podemos dar início, então? Creio que sim, né? Queria agradecer, então, a todos. Estamos aqui para a realização da defesa da tese de doutorado do candidato Ricardo Trevisan. Queria agradecer inicialmente a todos os membros titulares da banca, convidados que aceitaram esse convite para participação dessa banca, iniciando, então, pelo professor Marcelo Barbosa, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é o nosso convidado mais externo, né? Depois o professor Eduardo Caio, que é professor titular da FEA, o professor Guilherme Shiraishi, também da FEA, e o professor Gil Barros, que é da FAO. Então, temos 2 arquitetos e 2, eu não sei, da FEA, os 2 são administradores, eu não sei a formação de ambos. Sim, o professor Guilherme também? Sim, então temos 2 administradores de empresa e 2 arquitetos, né, exatamente nos temas que faceiam, né, o trabalho do Ricardo, que exatamente fez FAO e fez FEA, né, então ele tem esse background que leva, então, ao motivo ao conteúdo que ele vem abordar nessa tese de doutorado, né. Podemos, então, iniciar dessa forma, primeiramente, com uma apresentação do Ricardo, uma breve apresentação, principalmente para as pessoas que estão assistindo aqui, temos dois ouvintes, né, conhecer um pouco o trabalho dele, já que os membros da banca, espero, né, tenham lido a tese, e depois nós passamos para a arguição. Pode ser? Então, iniciamos agora, então, com a apresentação do Ricardo. Boa tarde a todos. Eu peço licença aqui para compartilhar a minha tela. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer aí mais uma vez os professores Marcelo Barbosa, do Mackenzie, professor Eduardo, da FEA, professor Guilherme, da FEA, professor Gil Barros, da FAO, e minha orientadora, a professora Rosária, da FAO. Eu vou começar a explanação mostrando os motivos que nos levaram a essa pesquisa. No ano de 2015, o CAL publicou uma pesquisa que tinha sido feita entre os brasileiros, em todas as unidades federativas, que 70% dos entrevistados manifestaram o desejo de contratar arquiteto, e entre os que contrataram, 78% mostraram satisfação com o serviço prestado. Mas só 7% dos entrevistados algum dia na vida tinham contratado um arquiteto, e o principal motivo alegado foi o financeiro. Eles estimavam o preço do serviço de arquitetura entre 20% a 40% do custo da obra. Quando o entrevistador perguntava o que eles achavam de 10% do custo da obra, eles consideravam esse valor justo. Ao mesmo tempo, no mesmo ano de 2015, o CAL publicou também um censo realizado entre os arquitetos, e os profissionais de arquitetura apontavam como principal obstáculo ao trabalho a pouca valorização do arquiteto urbanista pela sociedade. Isso mostra um conflito, um problema inclusive de comunicação com o seu mercado, e isso passa na administração das organizações pelo plano de negócios. Quando a gente fala de arquitetura, o plano para a arquitetura tem que levar em consideração que a gente está falando de serviços, ou seja, estamos falando de uma atividade intangível, onde a produção e consumo são inseparáveis, a qualidade é difícil, a aferição e mensuração, e não é estocável, é mais difícil de enfrentar a sazonalidade e a flutuação de demanda. Dentro disso, a gente trabalha com uma propriedade intelectual e subjetividade na atribuição de valor, e dentro da atividade intelectual, é uma atividade intelectual muito específica, de alta carga cognitiva, e em processos operacionais não lineares, conforme observado pelo Brian Lawson, por exemplo. A gente está falando também de um mercado muito específico, onde a competição se dá no campo da cultura, e além do capital econômico, objeto de competição, existe também a competição pelo capital simbólico, como muito observado também pelo Gary Stevens. Então, a gente observou aqui uma necessidade de uma tradução de algumas teorias da administração da organização, das organizações, para o campo específico da arquitetura e urbanismo. E quando a gente fala do negócio, o negócio da arquitetura,
a gente entendeu também, de largada, e construindo a partir disso também uma hipótese, de que não estamos falando de um único negócio. São vários negócios diferentes, porque o arquiteto, ao nosso ver, e era isso que a gente gostaria de testar, trabalha de forma segmentada entre clientes, produtos, áreas, etc. Então, a partir disso, a gente colocou aqui uma hipótese de pesquisa de que, apesar da formação do arquiteto urbanista ser direcionada para uma tendência generalista, dificilmente essa atuação profissional não vai priorizar um ou alguns poucos nichos, clientes ou mercados, e disso a gente tirou uma hipótese derivada que isso geraria também tipos distintos de escritórios. Ou seja, o objetivo dessa pesquisa, então, passa a ser apontar possíveis alternativas para a superação de fatores críticos na elaboração desses planos de negócios em arquitetura e urbanismo. Com isso, a gente resolveu trabalhar em 3 etapas grandes nesse trabalho, e primeiro investigar essa hipótese de segmentação. Em seguida, a gente se aprofundar em entrevistas semi-estruturadas com sócios, diretores, arquitetos titulares desses escritórios. Para, com isso, por fim, a gente desembocar num conjunto de diretrizes para uma futura construção de um documento de orientação, seja um manual, uma publicação, etc. Bom, a gente partiu também do método de estudo de caso. A gente não está fazendo aqui um estudo quantitativo e estatístico, não estamos fazendo um trabalho de amostragem, estamos fazendo um estudo de caso conforme recomendado pelo Robert King. E a nossa primeira pergunta, a nossa grande pergunta no estudo de caso é como o arquiteto urbanista planeja sua atividade profissional como atividade econômica. Seguindo aí as recomendações do IN, a gente partiu de uma revisão minuciosa da literatura e procuramos sempre fazer uma proposição cuidadosa e atenta aos objetivos dessa pesquisa, conforme está no capítulo de referencial teórico. Então, a gente também observou 4 recomendações do IN, do Robert King, para a qualidade de estudo de casos, que é a validade do construto, a gente buscou usar múltiplas fontes de evidências, a validade interna de relações causais, busca de padrões, construção de explicações, e abordar principalmente as explicações rivais para cada uma das nossas conclusões, a validade externa, observar qual o universo para o qual isso poderia ser generalizado numa lógica de replicação, e, por fim, a confiabilidade com o protocolo de coleta, que a gente busca que fosse o mais rigoroso possível, um pré-teste do questionário, passamos pelo Comitê de Ética em Pesquisa e baseamos tudo isso num banco de dados, inclusive já referenciado nessa pesquisa. Então, vamos aos resultados. Em primeiro momento, a gente consultou o anuário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, do CalBR, observando principalmente as anotações dos registros de responsabilidade técnica, RRT, que é uma anotação individual, por profissional. E logo a gente observou que dos 7 grupos de atividades disponíveis, 85% das atividades estão se concentrando em só 2 desses 7 grupos, já um primeiro indício de segmentação. Também, praticamente 74% das 42 atividades acessíveis a qualquer arquiteto formado foram realizadas em um número menor que o número de empresas. Porém, como o registro é individual e cada empresa costuma ter mais de um profissional, isso também indica que as atividades estão sendo realizadas em um número muito menor que o número de profissionais, reforçando essa nossa percepção de segmentação na atuação. Num segundo momento, a gente fez um levantamento das atividades das empresas de arquitetura e urbanismo em atividade no município de São Paulo, que foi escolhido por ser o município que tem o maior número absoluto de escritórios de arquitetura e urbanismo em atividade hoje no país. E buscamos um protocolo de coleta de dados primários, seguindo a recomendação de Wilson, e com esse protocolo que a gente buscou, que fosse rigoroso, de mais de 550 casos que a gente observou inicialmente, a gente só aproveitou 403, prezando pela qualidade do estudo. A gente também enviou mensagens por e-mail de confirmação desses dados, uma verificação cruzada desses escritórios. A gente recebeu um retorno de 7,5%, que alguma literatura de marketing consultada coloca como dentro do esperado de resposta, e essas respostas, de forma geral, confirmaram esses dados coletados. Então, um procedimento buscando qualidade desse estudo. Nas observações, o que chamou atenção no caso do porte foi que a gente observou alguns escritórios de arquitetura que se vangloriam de ser dissidências de outros escritórios. Então, ao contrário de outros tipos de empresas, o arquiteto e urbanista, algumas vezes, ele usa a empresa de origem da qual ele se subdividiu como uma referência de marca e de qualidade.
Então, isso aí também mostra uma preferência específica de atuação. O produto, a gente está aqui mostrando só o produto principal. Cada escritório de arquitetura oferece um grande número, normalmente um grande número de serviços ao mercado. A gente está colocando aqui só o que a página de internet, a comunicação de marketing da empresa coloca como principal. E a gente já vê que a atividade emblemática da arquitetura, que é o projeto de arquitetura, não responde mais nem por metade dos produtos principais desses escritórios. E uma atividade que não é tão clássica da nossa profissão, como consultoria, já comparece em terceiro lugar. Eu digo já, porque essas atividades mais diferentes, mais fora do padrão, como consultoria, gerenciamento, estudo de viabilidade, comparecem normalmente em escritórios mais jovens, que a gente vê que foram fundados há menos tempo. Quanto à natureza do cliente, a gente também percebe, basicamente, algo em torno de 10% dos escritórios de arquitetura que não querem atender pessoa jurídica, e mais de 20% não querem atender pessoa física. Existem também escritórios de arquitetura que não atendem o cliente privado, e praticamente 70% dos escritórios não atendem o segmento governo, mostrando aqui uma preferência de nichos. No segmento governo, talvez alguém possa alegar que existe o caso do concurso público, da licitação, mas aqui a gente está contando não o contrato assinado, e sim o que consta no portfólio dessas empresas, desses escritórios de arquitetura. Ou seja, mesmo o escritório que prestou um serviço, que tentou um concurso e não foi contratado, ele foi computado aqui. Isso significa que esses 70% eles realmente não se interessaram em nem tentar trabalhar para o segmento do governo. O conceito do modelo de negócios, a gente também imaginava que teríamos só dois conceitos básicos, seria o produção singular. Produção singular é aquele escritório que vende o design único, singular, como um grande valor de mercado, e esperávamos observar apenas mais um operacional. Operacional seria aquele escritório de arquitetura que coloca o maior valor de mercado, seus processos internos, principalmente eficiência e confiabilidade. Mas a gente observou também um terceiro conceito que a gente não imaginava inicialmente que teria, que a gente está chamando aqui de apoiador, que são escritórios também mais jovens, que trabalham com processos internos e operacionais muito flexíveis, ao contrário do operacional, que trabalha com processos mais rígidos, e eles se adaptam muito à necessidade do cliente e ao modelo de negócios do cliente. Então, também mais um indício de que não só tem uma transformação, mas tem preferências de segmentação pelos arquitetos. Observamos também, classificando o portfólio desses escritórios de arquitetura pelos critérios dos RRTs, que a atividade de projeto, que é emblemática da prefeitura, da profissão do arquiteto urbanista, também já não comparece em boa parte dos escritórios, em alguma parte dos escritórios, é algo significativo. A atividade de execução ligada à execução de obra comparece em menos do que gestão. Gestão comparece muito aqui por ser a categoria em que está a compatibilização de projetos, por exemplo. Então, aqui a gente também vê um outro comportamento de preferências. E também, dando um zoom aqui, olhando em detalhe o cliente privado, chama atenção principalmente essa linha de varejo, porque varejo aqui foi considerado qualquer loja, qualquer tipo de serviço ou comércio, um pequeno bar, um pequeno café, um pequeno restaurante, um consultório, uma sala de um profissional liberal, e mesmo assim, praticamente aí 30% dos escritórios não trabalham com esse segmento. Então, isso nos leva a crer que realmente não estamos falando de uma atuação só do arquiteto urbanista. Ato contínuo, segunda fase, a gente foi para a entrevista com as 7 empresas, buscando compreender como cada aspecto de plano de negócio é planejado, construído, operado e monitorado por cada vertente desses arquitetos urbanistas, nessas entrevistas semi-estruturadas. E como a gente colocou, foram 7 empresas, passamos pelo comitê de ética, fizemos o pré-teste em maio do ano passado e validamos, mais ou menos em maio do ano passado, também o roteiro definitivo para essas entrevistas. O perfil dos entrevistados é mais ou menos o perfil A do sexo masculino, formado há 18 anos numa microempresa 1, a entrevistada B do sexo feminino, formado há 6 anos numa microempresa 1, o entrevistado C do sexo masculino, formado há 32 anos numa microempresa 1, o entrevistado D, sexo masculino, formado há 19 anos numa microempresa 1, o entrevistado E, masculino, formado há 11 anos numa microempresa 1, a entrevistada F, formada há 32 anos numa microempresa 1, a entrevistada G, formada há 8 anos, esse num porte um pouco maior, numa microempresa 2, formada há 8 anos, mais sócia de um outro arquiteto formado há mais de 30 anos.
essa predominância do microempresa 1 também parece refletir a realidade do mercado do arquiteto urbanista, que é realmente a grande maioria, como passou ali pelo porte. Logo de largada, no bloco de perguntas de estratégia, a gente percebeu uma diferença de gerações. Os formados nos anos 80, em geral, nunca fizeram plano de negócios, não conhecem o Canvas e não se preocupam tanto com isso. Mas a entrevistada F reclamou da falta de informações sobre gestão e vê isso como um grande entrave. Os formados mais para a virada do século, em torno do ano 2000, em geral não investiram em plano de negócio na criação do escritório, mas têm essa preocupação com essa questão. Buscam algum conhecimento, citam essa falta de conhecimento como um grande obstáculo. E os formados após 2010, formados há menos tempo, têm uma preocupação bem maior com gestão estratégica, plano de negócios. Vários entrevistados citaram o conhecimento sobre o Canvas, dizem que essa falta de conhecimento atrapalha, mas veem isso como algo superável. Vou passar agora rapidamente sobre os principais pontos. Pouco conhecimento no estratégia, né? Muito pouco conhecimento sobre o que é, como fazer, como funciona o plano de negócios. O foco é muito operacional, o foco de planejamento é muito voltado só para a comunicação de marketing, a missão é de manter as portas abertas no dia seguinte, sobrevivência, visão de muito curto prazo, alguma visão de crescimento físico, mas muito descolado de planejamento estratégico, buscam explorar o nicho atual ou fazer uma expansão lateral, quase não apareceu a expansão vertical. O foco do negócio é uma consequência do que existe de atual, de demanda. Um pouco conhecimento, quase nenhum conhecimento, significado de estratégia, como é colocado para a administração das organizações. Quando a gente cita vantagem competitiva, isso associado a baixo custo ou experiência dos sócios, normalmente não se vê oportunidades, só riscos nas variações e flutuações de mercado. No bloco de marketing, também apareceu muito pouco conhecimento do que significa marketing. O público-alvo é quase nada definido. Existe já alguma consciência da necessidade de se oferecer valor, não só capacidade técnica, isso apareceu muito forte na entrevista aí. Uma definição clara do produto oferecido, o arquiteto sabe o que está oferecendo e coloca isso com base na sua experiência técnica ou reativa a uma demanda que surgiu para o escritório. Como eu disse, é uma oferta generalista e o que vem é onde vira o foco do escritório. Existe um desejo de diversificação, mas, em geral, os escritórios não querem alterar o modelo de negócios nem verticalizar. O principal risco identificado foi a variação, flutuação de demanda, sazonalidade. Em geral, não estuda a concorrência. Os preços são muito baseados no custeio, a tabela do CAL é só usada como uma referência, e existe muito presente um conceito que eu estou chamando aqui de preço justo, que não tem nada a ver com o fair value de outras áreas. Preço justo é como o arquiteto está percebendo o seu preço em relação à concorrência. Quando vê o concorrente direto com um preço inferior, eles não hesitam em baixar a sua precificação, mesmo que não estejam percebendo nenhum impacto na demanda. Em geral, não buscam perenidade da marca do escritório e quase não se preocupam em se diferenciar num plano estratégico de sua concorrência. Quanto à gestão de pessoas, tanto líderes e equipes são muito monodisciplinares, sentem falta de perfis de gestão. Existe muita associação da motivação a um relacionamento pessoal e baixa hierarquia, que já é esperado em ambientes pequenos, em escritórios pequenos, baixa atenção a perfis de personalidade, surgiu muito pouco nas respostas. Isso é uma coisa que é bastante preocupante. O salário foi muito associado à motivação, isso é confronto direto com a teoria de 2 fatores de Herzberg. Raramente as pessoas são vistas como ativos estratégicos, desconhecem quase que completamente teorias de gestão de pessoas. Na área de finanças, existe uma grande versão à alavancagem financeira, e isso parece ser decorrente do desconhecimento do custo de oportunidade. Não existe nenhum conceito de custo de oportunidade entre esses gestores. E isso faz com que qualquer lucro contábil seja considerado como algo muito vantajoso para o escritório. Os modelos mentais muito associados ao modelo mental de pessoa física, não de empreendedor, pessoa jurídica. O objetivo financeiro é de sobreviver até o dia seguinte, o período seguinte. Existe uma identificação bastante clara de custeio, isso parece bastante positivo, mas quando isso é muito atrelado à precificação, isso também causa algumas preocupações. Desconhecem quase que completamente indicadores financeiros básicos, como TIR, VPL, Payback, e existe uma dificuldade muito grande de lidar com variáveis de incertezas financeiras, apesar da atividade operacional do arquiteto lidar muito com incertezas no seu trabalho. E o fluxo de caixa é observado só no curto prazo, quase com nenhuma ferramenta de observação. Ou seja,
De forma geral, existem poucas referências e, na ausência de referências, o arquiteto acaba buscando muito referências de gerenciamento de obras, que não parece ser muito adequado para esse tipo de organização. E no aspecto operacional, concentra-se em poucos mercados, raramente buscam desenvolver novos serviços, a inovação fica só no seu trabalho operacional, no desenvolvimento de projetos, por exemplo. Observamos duas estratégias para enfrentar a sazonalidade, uma de variar o tamanho interno do escritório, e outro é fazer associações com outros escritórios, que parece ser uma solução interessante, por caminhar ao enfrentamento da sazonalidade para a teoria para a lei dos grandes números, trabalhar com mercados maiores. Quando a gente fala de investimentos em novos conhecimentos, leva-se muito para o aspecto operacional, sendo bem muito citado, dificuldade de se ter um compliance, uma conformidade com a legislação trabalhista. Outra dificuldade, que os softwares são muito caros, em geral, para esses escritórios, e tem uma grande dependência de parceiros-chave. Tudo isso desembocou, então, aqui nesse trabalho, em diretrizes para a construção desse documento de orientação. E isso pautado a gente fez isso pautado em 3 grandes pernas. A primeira foi uma releitura de toda a bibliografia básica de administração das organizações que teriam algum foco para essas necessidades da arquitetura e urbanismo. Associamos isso a estudos específicos de gestão na área de arquitetura e urbanismo, em especial o trabalho de Gary Stevens, do Brian Lawson, do Al Hardy, que é um dos autores que mais tratam de gestão arquitetônica, e do professor Gil Barros, que é aqui presente. Com isso, a gente também tentou compatibilizar com trabalhos mais recentes sobre empreendedorismo em ambientes digitais, em áreas digitais, em transformação digital, como o trabalho do Steve Rogers, o Oceano Azul do King, o Scrum do Sutherland, o Canvas do Osterwalder e o livro Zero a 1 do Peter Thiel. E aí, nesse ambiente que a gente observou, de referências industriais, lineares e muito hierárquicas, que parecem inadequadas para o aspecto do arquiteto urbanista, um modelo mental muito mais empregado do que de empreendedor, um ambiente dinâmico, muita incerteza no ambiente, atuação bastante segmentada, como a gente observou, muita diversidade, um foco mais interno em busca de mensurabilidade. A área de arquitetura e urbanismo lida com muitas incertezas, e o problema ele normalmente não é plenamente colocado ao arquiteto logo de imediato. Então é muito comum ao arquiteto fazer o que alguns autores chamam de jogadas. E, na ausência da definição do problema, ele faz algumas pequenas sínteses de resposta e joga para que o cliente dê algum retorno, e nesse diálogo vá sendo descoberto paulatinamente qual que é o problema real. A gente vai definindo o problema real aos poucos, isso num aspecto mais operacional. Planejamento mais de curto prazo, os três grandes objetivos do arquiteto empreendedor, que além do lucro, é a satisfação pessoal e profissional e a geração de externalidades socioambientais positivas, e esse novo conceito que a gente observou aí de escritórios apoiadores, muito focados em consultoria, estudo de viabilidade, gerenciamento, normalmente escritórios mais jovens, tudo isso leva a uma necessidade de uma orientação específica para o campo. Então a gente partiu aqui de uma sequência que o José Dornelas coloca como a gente chega no plano de negócio. A partir de uma ideia de negócio, a gente desenvolve um modelo de negócio, que seria um modelo lógico, visual, racional, de como a empresa gera valor e captura retorno a partir disso, para aí sim, no final, construir o plano de negócios, que seria mais um detalhamento de estudo de viabilidade. Com isso, a gente, então, achou adequado usar o Canvas, e do Canvas gerar ali as 5 áreas do plano de negócios. E por que a gente está trabalhando isso? Porque são metodologias mais contemporâneas, ágeis, enxutas, flexíveis, cognitivas e visuais, que tem muito a ver com a área de arquitetura e urbanismo. Então, construído ali especificamente no modelo de negócio do Canvas, é necessário que a gente faça orientação aos arquitetos, aos escritórios de arquitetura, principalmente começando ali pela definição do público-alvo, porque isso vai definir um porte-alvo do escritório, um conceito de modelo de negócio a ser trabalhado, que serviços oferecer, como se comunicar com esse mercado, como prospectar esse mercado para enfrentar essa sazonalidade de flutuação de demanda, para aí sim construir o nosso pacote de valor, que é o que gera motivação de compra para solucionar um problema, uma necessidade do cliente. Esse conjunto de valor, de pacote de valor e mercado público-alvo, é o que está no Value Proposition, também do Osterwalder. A gente precisa solucionar aí, resolver uma dor do cliente,
atender a alguma coisa que está numa lista de tarefas mental do cliente, ou gerar algum ganho para esse cliente, para que realmente tenha valor percebido. E aí sim a gente começar uma discussão setorial do que seria o nosso oceano azul em arquitetura e urbanismo, observando também o que é muito repetido na legislação, na literatura mais recente, em especial o Sutherland, de que 80% do valor normalmente tem 20% do trabalho entregue. E aí na ligação entre esses dois existem os canais, que é a estrutura de contato entre a empresa e o seu público e os seus clientes, e cada cliente, cada público-alvo tem uma preferência de canais, de como chegar às empresas. E a gente percebe que essas estruturas, elas já eram digitais antes da pandemia, e agora, depois da pandemia, isso deve se reforçar ainda mais. E isso é muito importante ser observado, porque é por onde o cliente vê e acessa a marca do escritório. E também o escritório ali precisa estabelecer um tipo de relacionamento com o seu público. Por quê? Porque isso vai gerar um tipo de motivação para a contratação do escritório, objetivando também reter esses clientes, ampliar a sua carteira de clientes. Esse conjunto, que vamos dizer assim, mais externo, que é a área, ao lado direito do Canvas, tem também as suas formas de capturar receitas, e receitas são importantes mesmo para os escritórios sem fins lucrativos, porque precisa pagar todo o seu custeio de manutenção. A gente observa que existem, em geral, dois tipos de receitas, de pagamento único e recorrentes, como visitas à obra, por exemplo, o tipo de pagamento recorrente, e os preços normalmente são dinâmicos. Por o preço ser dinâmico, o arquiteto precisa ser preparado para essa negociação com os clientes. E aí ele tem que preparar a sua estrutura interna, ou seja, os seus recursos, suas atividades-chave, de acordo com essa estrutura, com essa visão de longo prazo do externo. E o que a gente tem observado é que muitos escritórios investem mais do que o necessário, investem antes do que o necessário nessas estruturas, e não pensam muito em modalidades alternativas para essas estruturas. Como a gente colocou, os escritórios de arquitetura, em geral, são muito dependentes dos parceiros-chave. Isso é crítico para a área de arquitetura e urbanismo. E a gente viu aí também uma solução lateral de competição com outros escritórios, que a Naomi Stanford chama de clusters. E aí, voltando à questão dos sem fins lucrativos, a gente precisa realmente fazer esse custeio de toda essa estrutura que foi montada, lembrando que a gente também precisa esclarecer aos esses escritórios que existem não só a separação entre fixos e variáveis, mas fixos têm uma associação muito forte com a alavancagem operacional, que infelizmente é um conceito que não apareceu nas entrevistas. Os variáveis também precisam ser associados à margem de contribuição para custeio dos fixos a partir daqueles trabalhos, e também maiores estudos sobre possibilidade de economias de escala e escopo nesses escritórios, capacitar mais esses escritórios para isso. Com isso, a gente chega aí nas nossas recomendações para o plano de negócios, nas 5 áreas. Então, na área de estratégia, é muito importante para o arquiteto começar com o seu objetivo em mente, ter uma visão de longo prazo no seu escritório, porque isso vai facilitar a sua comunicação com todas as pessoas externas e internas do escritório. Precisa se preparar para um tipo de demanda que flutua muito, muito sazonal. Precisamos separar também a visão de empreendedor dessa visão que pode predominar, e apareceu também nas entrevistas, da empresa como um veículo, simples veículo de prática profissional. A gente precisa também harmonizar todos os aspectos do negócio, não pensar cada aspecto numa caixinha separada que depois não se conversam e não tem compatibilidade entre si. No bloco de marketing, a gente precisa ter muito claro que a gente está falando de uma competição em campo cultural, por um capital cultural específico, com construções de marca de uma forma específica, e a competição no campo cultural tem regras, especificidades muito próprias. Na América Latina, a gente também tem um reforço, como aparece no trabalho do professor Paulo Feldman, da FEA, ou de muito culto à personalidade, e na área de arquitetura isso também aparece muito. Então, isso é uma tendência muito forte, que precisa estar muito clara para o empreendedor. Nessa área, a gente também tem uma separação muito clara entre o que é a produção em massa e a produção restrita. A gente precisa iniciar, no nosso campo, uma maior discussão sobre precificação e posicionamento dos escritórios. Precisamos separar os conceitos de custeio e dar maior atenção ao valor percebido pelo cliente,
que o custeio tem muita força nas falas dos arquitetos, mas o valor percebido não aparece muito. Na gestão de pessoas, precisa ficar muito claro que o ativo mais importante de uma atividade intelectual são as pessoas. O maior engajamento e satisfação com o trabalho passa por um entendimento de teorias e de ferramentas de gestão de pessoas internas. A gente precisa abandonar uma prática que a gente observou muito de trabalhar com suposições e senso comum, compreender melhor as teorias motivacionais. Em especial aqui, eu chamei a atenção para algumas delas. Aqui estou destacando a teoria dos 2 fatores do Herzberg, que apareceu com um fato lá do salário associado à motivação, as necessidades humanas, objetivos e características do trabalho, e teoria de equidade e expectativa, como do Victor Veiga. Na área de gestão financeira, precisa aparecer, obrigatoriamente precisa ter o custo de oportunidade nas considerações do empreendedor, isso precisa aparecer nos escritórios de arquitetura. Precisa ficar também muito claro o que significa o fluxo de caixa, quais riscos existem em não acompanhar fluxos de caixa na empresa, e conceitos mais sólidos de valor de dinheiro no tempo, ficar claro o trade-off que existe entre liquidez e lucratividade numa empresa, haver uma introdução de indicadores financeiros para uma profissão que atua tanto com gestão e gerenciamento de projetos, mostrar, a gente precisa ter muita clareza também, principalmente de ferramentas, a gente precisa passar essas ferramentas de gestão e acompanhamento de caixa para esses empreendedores, e a necessidade de folga financeira para empresas pequenas no mercado que flutua muito de prestação de serviços. No campo de operações, do planejamento estratégico operacional, as necessidades do nosso campo e as necessidades mais atuais do empreendedorismo, observar que a gente está trabalhando em um ambiente de extrema incerteza, de necessidade de muita flexibilidade, de muita adaptação, e com isso a gente encerrou lá o nosso caderno, nosso bloco de orientações, de recomendações, mas ainda existe muita coisa a ser feita no nosso campo, né, na nossa área, e a gente espera que se desemboquem em novas pesquisas. Primeiro, a gente precisa ampliar esse conhecimento sobre a atuação do arquiteto e urbanista enquanto atividade econômica. A gente precisa também superar esse cotidiano que existe nos escritórios de sobrevivência, introduzir conceitos de planejamento estratégico e de ferramentas de longo prazo, e de melhor comunicação desse planejamento de longo prazo com todos os seus públicos internos e externos. A gente precisa que exista também maior consciência do plano de negócios, e do plano de negócios especificamente para a área de arquitetura e urbanismo. A gente precisa, posteriormente, necessariamente, também aprofundar o estudo de cada um desses itens do plano de negócios para as necessidades específicas do arquiteto e urbanista. E uma linha de pesquisa muito importante também, que nos esclareceria muita coisa, seria descobrir quais foram os processos históricos que nos levaram a esse quadro atual que compareceu nas entrevistas fornecidas aí pelos escritórios de arquitetura, que gentilmente nos respondeu. E, por fim, a gente tem uma consciência geral de que a área de arquitetura e urbanismo é uma área de formação continuada, e nessa formação continuada precisa ser inseridas, né, as questões de gestão, que são questões muito específicas para o campo de arquitetura e urbanismo. Com isso, eu agradeço e devolvo a palavra a mim.